Olá! O assunto do vídeo de hoje é o flamingo. Vamos conversar sobre o simbolismo que nós humanos damos ao flamingo, sobre as representações arquetípicas desse animal no nosso inconsciente coletivo, sobre o seu comportamento na natureza e como que nós humanos interpretamos isso. E também vamos falar sobre alguns mitos e lendas desse animal. Bem, hoje no mundo existem 6 espécies de flamingos, eles estão espalhados pela Europa, pela África, pela Ásia e também pelas Américas. Aqui no Brasil nós temos o flamingo americano, que nós encontramos lá no Amapá, ou aí no Amapá, né? Não sei onde você está. E também nós temos o flamingo grande dos Andes, também conhecido como flamingo chileno, que é encontrado no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Acredita-se que ele seja um visitante regular no inverno. O flamingo, ele é capaz de se equilibrar em uma perna só. E ele faz isso de modo quase inconsciente, ele dorme assim, troca as pernas quase inconscientemente enquanto está dormindo. Realmente, ele é um mestre do equilíbrio. Para isso, ele tem um corpo todo adaptado, com uma série de músculos e ligamentos que permitem que ele faça isso. E ele faz isso gastando exatamente a mesma energia que ele faria se ele estivesse com 2 pernas no chão. Ou seja, ele não tem um gasto de energia maior porque ele está em uma perna só. Ele é realmente um animal muito equilibrado. Bem, mas a metáfora do equilíbrio aqui, ela é inevitável, né? Então, ele é esse animal que vai trazer para a gente essa questão realmente de estarmos tão conscientes do nosso corpo, de tudo que há em nós. E quando eu falo corpo, eu falo não só do corpo físico, do corpo mental, do corpo astral, né? Do corpo espiritual, ou seja, de todo o nosso conjunto de corpos, corpo etérico. E quando nós estamos lúcidos dos nossos corpos, nós estamos em equilíbrio. Isso é muito parecido com a prática de mindfulness, por exemplo, que é um tipo de meditação na qual nós procuramos estar totalmente conscientes do nosso ambiente, e por estarmos totalmente conscientes do nosso ambiente, nós estamos totalmente conscientes dos nossos corpos também, de todas as nossas ações, nossos gestos, nossa respiração, nossas palavras. Então, para conseguir esse equilíbrio todo, é claro que o flamingo tem toda essa consciência corporal e também uma consciência dos seus arredores. Então, a palavra equilíbrio é uma das palavras que vai estar muito ligada às representações arquetípicas que esse animal nos traz. Os flamingos são aves migratórias, como eu falei para vocês do flamingo grande dos Andes, né? No caso aqui do Brasil, por exemplo, ele voa dos Andes até o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no inverno, justamente para poder encontrar águas mais propícias a ter alimento, locais mais quentes e também para, em muitos locais, né, porque eles migram em vários locais do mundo, também para se reproduzir, em alguns casos. É muito bonito ver um flamingo voar, eles são muito elegantes em voo também, né? É um espetáculo ver aquela nuvem de pássaros grandes, rosas, voando, é muito bonito realmente. E quando eles chegam, né, nesses locais de alimentação, então eles vão procurar lagoas, né, geralmente salinas, regiões de pântanos, regiões estuárias, e geralmente eles preferem as lagoas mais rasas, né? Eles preferem ficar em pé, então, nessas lagoas. E para se alimentar, eles vão se alimentar de pequenos crustáceos, de algas, plâncton, né? Pequenos peixes, e vão tatear a lama desses lagos com suas patas, né? Vão mergulhar a cabeça, vão pegar esse lodo e essa água, vão trazer para cima, e com a língua ele vai empurrar o lodo e a água para fora do bico, vai fazer uma filtragem, ele tem um esquema de filtragem no bico, e vai ficar só com o alimento. Daí nós temos uma metáfora muito rica, né, que parece a metáfora da lótus indiana, que é aquela flor maravilhosa que nasce no lodo. O flamingo também vai procurar o alimento dele no lodo. Ele vai, então, se nós pensarmos de uma forma metafórica, mergulhar sua cabeça, de cabeça para baixo. O que significa o lodo para nós? O lodo é tanto aquele lugar
fértil, né? Aquele lugar da onde vão nascer os peixes, os crustáceos, né? Da onde vai sair a fertilidade do mar, né? Um berçário, né? Os mangues são berçários. Mas ele também, na nossa psique, né? No nosso inconsciente coletivo, ele também é aquele lugar que representa sujeira, que representa o mal cheiroso, né? Normalmente essas regiões de lodo, elas têm esse cheiro que não nos agrada, né? E nós podemos comparar isso ao nosso inconsciente, a um mergulho que nós podemos fazer no nosso inconsciente, que é essa região muito fértil, mas que também é essa região onde estão nossas sombras, onde estão os nossos medos, onde estão os nossos temores mais profundos, né? As nossas raivas. E o Flamingo, então, faz esse mergulho. Não só ele faz esse mergulho, como ele volta e tira tudo que era de ruim e fica só com o que é bom, ou seja, com o que ele vai se alimentar. Então veja que interessante, ele vai de cabeça para baixo, ele muda toda a perspectiva de vida, metaforicamente falando, né? Para entrar no inconsciente. Ele não entra com essa mesma visão de mundo, vamos dizer assim, que a gente teria agora. Ele entra invertendo a visão de mundo dele. É como a carta do enforcado no tarô, que é uma carta que assusta, porque a gente está entrando realmente em uma questão perigosa, né? Uma questão que pode ser perigosa, uma questão que não vai ser prazerosa, e a gente está entrando de cabeça para baixo, porque isso representa que nós temos que ter uma perspectiva diferente diante de certo assunto, né? Então ele vai entrar com essa perspectiva diferente na lama, procurando na lama o alimento, ao invés de achar que a lama é só sujeira. É uma perspectiva diferente. Vai se alimentar de cabeça para baixo, ou seja, vai se alimentar também em uma perspectiva diferente. E vai voltar à luz e vai jogar tudo que é ruim fora. Então essa também é uma metáfora poderosa que o Flamingo traz para nós. Outra questão muito importante na alimentação do Flamingo é que a alimentação dele é rica em carotenoides. E o que é isso? É o que faz as penas dele ficarem cor-de-rosa. Então, as penas dele não são naturalmente cor-de-rosa. Ele nasce com as penas brancas, né? Acinzentadas ou brancas. E quanto mais ele se alimenta de alimentos que são ricos para ele, que são bons para ele, mais rosa ele fica. Tanto que a gente pode ver que existem vários flamingos adultos que estão com a coloração assim meio acinzentada, esbranquiçada. Isso significa que eles não estão sendo bem nutridos. Quando a gente vê um flamingo muito saudável, que está sendo muito bem nutrido, ele está cor-de-rosa. Essa também traz para a gente uma metáfora importante, né? Uma metáfora significativa do que é que a gente se alimenta e como isso se mostra no mundo, né? Isso pode ser desde o físico, né? Você é o que você come, como desde que Mestre Buda disse, né? Você é o que você pensa. Então, de que tipo de alimento você está, de que tipo de pensamento você está se alimentando? Você se alimenta de pensamentos bons? Você dá para você boas energias, boas condições dentro de você para que você mostre isso para o mundo? Então, mais uma metáfora muito interessante, né? Uma metáfora também de que vai nos mostrar essa transformação, né? Que ele nasce branco, ele nasce cinza, mas conforme ele vai se alimentando de coisas que são boas para ele, ele vai se tornando rosa. E rosa, um dos simbolismos da cor rosa, né, para nós, aqui no Ocidente, né, é o amor, né? Rosa é muito ligado ao amor, muito ligado à delicadeza, muito ligado à harmonia. Então, vamos pensar em ter pensamentos, né, que nos alimentem desses sentimentos também, porque isso vai transparecer nas nossas atitudes e na nossa fisionomia. Os flamingos, eles gostam muito de estar junto com outros flamingos. Um flamingo sozinho não é um flamingo feliz. Flamingos gostam de estar em grupo, e em grupos grandes, grupos que podem variar de 50 indivíduos até 20 mil indivíduos. Então, ele realmente vai trazer para a gente essa mensagem do trabalho em grupo, do estar em grupo, mas mais que isso, ele vai trazer também a mensagem da construção das relações e a mensagem da amizade. Os flamingos, eles formam dentro desses grupos grandes certos grupinhos, né, a famosa panelinha,
de amigos, de fato, que ele gosta mais. E ele fica sempre perto desse grupo. Um cientista chamado Paul Rose, ele observou flamingos por 5 anos e ele pôde demonstrar o quão complexas eram as relações desses flamingos dentro desses grupos, né? Então, ele demonstrou que ele tem os amigos, que ele tem aqueles que eles não gostam muito, que não se dão bem, eles procuram ficar distantes daqueles que eles não se dão bem. Eles podem formar casais que vão ser os mesmos casais para a vida toda, né? Ou seja, juntos eles vão fazer o ninho, construir o ninho todos os anos. Então, é uma relação bastante estável. Eles também formam relações estáveis em grupos de 3 ou 2 machos ou 2 fêmeas, por exemplo. Né, que inclusive também podem cuidar de ninhos, ou seja, eles têm também essa questão do amor livre, né? Do amor que não é só o amor convencional para nós humanos, mas eles também se unem em pares do mesmo sexo, assim como os cisnes, né? Eu falei isso no vídeo dos cisnes, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Essa questão do cisne está muito ligado ao amor, ela é muito parecida na questão do flamingo, ele também está muito ligado ao amor e muito ligado à amizade. O flamingo traz ainda mais essa questão da amizade, do amor como amizade também, além do amor do casal. Para a reprodução dentro dessas colônias, os grupos se separam um pouco dentro de uma mesma colônia, né? Entre 15 a 50 aves formam certos grupinhos na época da reprodução e eles vão fazer rituais de acasalamento que são muito bonitos, porque eles vão fazer isso em conjunto, eles vão fazer uma dança para se exibir para as fêmeas, muito bonita, muito sincronizada, é um balé sincronizado, além de ser muito equilibrado, ele também sabe dançar, então vários movimentos de cabeça, vários movimentos de pata, é algo assim muito bonito de ver mesmo. Os pares vão se formar, vai começar então a construção do ninho, o ninho é construído em lama, e uma forma meio cônica assim, né? A fêmea vai colocar de 1 a 2 ovos, dependendo da espécie, e o cuidado parental quando a criança nasce, né? Quando o bebezinho nasce, vai ser feito por ambos os pais. Eles são animais realmente de esforço em grupo, de estar sempre junto, então não tem essa de ninguém cuida sozinho do bebê, os dois cuidam juntos. Para cuidar desse bebê, essa ave ela vai produzir, tanto o pai quanto a mãe, uma substância que é chamada leite de papo, e vai alimentar o seu filhote com essa espécie de leite, tá? Não é leite igual de mamífero, tá? Mas chama-se leite porque é uma substância que sai de certas glândulas dessa ave e que vai alimentar os filhotes. Ela tem uma coloração que pode ser avermelhada, então muitas pessoas tiraram fotos disso e acharam que a mãe estava bicando o filhote, que era uma briga. Não, não é sangue, é um leite que ela está dando para alimentar esse bebê. Esses bebezinhos, quando eles começam a crescer, eles vão se agrupar em microcreches. Então, eles são assim da galera desde criancinha. E depois em creches. Né? E esse é o termo mesmo da biologia, microcreches e creches. E estando todos juntos ali, protegidos por toda a comunidade, então é muito mais fácil deles sobreviver. Bem, falando sobre as representações de flamingos feitas por nós humanos agora, nós podemos dizer que existem imagens datadas de mais ou menos 6.000 anos antes de Cristo, encontradas, por exemplo, no sítio de La Randa, na região de Cádiz, na Espanha, que já mostra um fascínio dos humanos por esses animais. Esses animais também, em épocas do Neolítico, eram utilizados como alimento por esses humanos. No Egito Antigo, a figura do flamingo foi utilizada como um hieróglifo para significar tanto a presença da ave, né, em alguns contextos, como a palavra vermelho. E também para formar outras palavras que vêm do vermelho. Lembrando que os hieróglifos eles podem ser lidos de uma forma pictórica, como por exemplo, uma figura de um flamingo pode significar um flamingo, como eles podem representar sílabas, sons dentro de uma palavra, né? Compondo uma palavra, e nesse caso ele perde o significado de flamingo. E ele era utilizado, por exemplo, para compor a palavra vermelho. Sozinho ele poderia compor a palavra vermelho, dependendo do contexto da frase. Só que
Porque nós sabemos, né, que apesar da gente ver os flamingos rosa, eles têm penas vermelhas, bem fortes, algumas espécies, né, nas asas. E a palavra vermelho, para os egípcios, ela não significava somente cor, porque a cor vermelha para os egípcios, ela não era muito bem vista. Eles usavam a cor vermelha para se referir, por exemplo, ao deserto. O deserto para eles era o vermelho. E o deserto é um local onde não há vida, é um local perigoso, é um local muito quente, você pode morrer. E a palavra vermelha, a cor vermelha para os egípcios era muito ligada a sentimentos não bons, não positivos, como, por exemplo, a raiva, o ódio, a ira, a agressão. Então, todas essas palavras que eu citei, elas derivavam da palavra vermelho. Então, é como se a gente dissesse em português, fulano está avermelhado, significa que fulano está com muita raiva, por exemplo, tá? E existia um deus, né, na cultura egípcia, que se chamava Sete. Sete, o vermelho. Sete, aquele que vem do deserto. E quem era Sete? Sete era uma divindade, que foi nome de alguns faraós, né? O faraó Sete, Sete I, o faraó Sete, que foi, por exemplo, pai de Ramsés II, né? Aquele grande faraó, eles eram dessa linhagem e tudo mais, que adorava esse deus. Mas esse deus, ele foi aquele deus que enganou o deus Osíris, né? E que assassinou o deus Osíris. E então o seu filho de Osíris, né, e de Ísis, que é o deus Horus, jurou vingar o pai e fazer uma luta contra Sete, né, muito sangrenta e tal, muito perigosa, e acaba derrotando Sete. E Sete, ele tem esse caráter, então, de perigo, de traição, de agressividade. No livro do Faion, por exemplo, nós vemos a figura do deus Horus, que geralmente é representado como um deus falcão, mas que nesse caso está sendo representado como uma cabeça de crocodilo, lutando contra o deus Sete, que está com uma cabeça de flamingo. E por quê? Porque o flamingo é o vermelho e Sete é o vermelho. Então, a gente vê que ele vai ter, então, a figura do flamingo, uma conotação não boa, mas não pelo flamingo, pela ave, pelos seus hábitos, nada disso, mas por sua cor, porque essa cor no Egito, ela tinha essa conotação. Então, para vocês verem como é importante a gente conhecer o simbolismo de uma forma completa quando a gente está lidando com uma cultura, com uma sociedade, né? Porque realmente, se a gente não entendesse que o vermelho era uma cor perigosa ou não legal para os egípcios de modo geral, a gente ia ficar só com um lado da ave que não tem nada de agressivo, né? A princípio, ela é uma ave que parece ser doce, né? Vista assim, pelo menos de longe, por nós humanos, equilibrada e tudo mais, e faz essas danças. Mas é muito importante que a gente conheça o contexto total das civilizações, das sociedades que a gente está estudando, né? Mas a cor vermelha para os egípcios não era somente ruim, porque afinal de contas ela também é uma das cores ligadas ao sol, né? Que é o deus Re, ou Ra, o deus Sol. Uma das cores é o vermelho. E também há uma coisa muito interessante sobre a cor vermelha de uma maneira positiva nos egípcios e também para os gregos, né? Que é a questão da fênix. Eu falei muito sobre o mito da fênix no vídeo da fênix. Então, vou deixar aqui no final o card do vídeo da fênix para quem tiver interesse, tá? Porque lá já estou contando a lenda toda, em todos os detalhes aqui. Eu vou só explicar para vocês o porquê que ela pode também ter sido relacionada aos flamingos, que é uma coisa que eu não falei nesse vídeo. Existe uma espécie de flamingo que é chamado flamingo pequeno ou flamingo menor, né? Em inglês é lesser flamingo, que ele habita regiões da África, como por exemplo a Tanzânia, o Vale do Rift. E nesses locais existem lagos vulcânicos, como por exemplo o Lago Natrão. Esse lago, né, ele é extremamente salino, então é um lago que se a gente colocar a nossa mão vai queimar, a nossa pele vai queimar de tão salino que ele é. E são lagos também, não só lagos de toda essa região, né? São lagos que muitos deles têm altas temperaturas próximo ao ponto da fervura.
Além disso, nesses lagos nascem algas que são tóxicas para a maioria dos seres. Mas os flamingos adoram. Os flamingos têm uma pele super resistente, ou seja, eles podem entrar nessa água super salinizada, que não acontece nada, eles não se queimam. A perna deles tem uma espécie de escama que previne também que haja essa queimadura, então ele está protegido contra isso. E para beber água, ele aguenta ir perto desses geysers, desses vulcões e beber essa água quase no ponto de fervura. E também, se não tiver água que não seja salina para ele beber, ele vai beber essa água salina e vai filtrar todo o sal para fora e ficar só com a água fresca. Ou seja, esse animal, além de tudo, é uma espécie de super-herói, tem superpoderes, né? Que é um animal que dessaliniza a água, olha só isso. E tá numa região vulcânica, numa região que queima. Aliás, ele come essas algas numa boa, eles vão aos montes, aos milhares para esses lagos, porque eles comem essas algas que são tóxicas para outros animais e se alimentam e tá tudo bem. Então, sendo uma ave que está vivendo ali dentro de um vulcão, né, de uma condição que queima, de uma condição, né, e além de tudo, essa espécie de flamingo, ela tem uma faixa avermelhada, né, nas asas. Então, sendo a fênix uma ave que nasce do fogo, né, que se queima, né, faz uma autocombustão, e aí vocês vão ver no vídeo da fênix, né, que ou ela põe um ovo, ou ela é o próprio ovo que renasce ali. E essa lenda está muito ligada à cidade de Heliópolis, né, no Egito. Então, a imagem da fênix pode também estar ligada a essa questão do flamingo. E aí seria a questão do vermelho do fogo como um fogo de renascimento, um fogo de transmutação. E aí já teria outra conotação, né, uma conotação positiva. No hinduísmo, nós temos a ave chamada Hamsa. Eu falei sobre essa ave no vídeo do cisne, vocês podem procurar aqui na playlist do canal Cisne, porque o Hamsa é descrito em sânscrito nos textos antigos como uma ave aquática, migratória, e ela é desenhada de modo que ela parece um cisne, ou um ganso, ou um flamingo. Geralmente ela é ligada aos cisnes, mas ela pode, na verdade, ser qualquer uma dessas aves, segundo as descrições que eram feitas nesses textos. E o Hamsa, ele é uma ave muito especial, ele é uma ave que representa a iluminação. Como eu falei no vídeo do cisne, Paramahansa é um título dado a monges hindus, né, yogis hindus, grandes mestres, que são aqueles mestres que estão próximos à evolução, o pico da evolução aqui nesse planeta, que seria a iluminação e não encarnar mais aqui, ou seja, não estar mais na roda de Sansara, né, que é essa roda de encarnações, que segundo a filosofia hindu nós teríamos aqui. Quando nós evoluíssemos o suficiente, nós não então reencarnaríamos mais nessa Terra. Então, o Hamsa, ele é um veículo para várias divindades. Ele simboliza esse atingir dessa pureza total. A gente pode ver na figura do equilíbrio, né, do flamingo, ou na beleza dos pescoços dessas aves, né, que são muito equilibrados e delicados. A questão de você precisar de todo esse equilíbrio dos seus corpos, de toda essa lucidez para poder passar, né, para o outro plano. E também essa questão que é muito ligada à lótus, né, que é a lótus branca, é um símbolo da pureza que nasce do lodo, e nós temos aí, então, o flamingo comendo esse lodo, tirando tudo que é ruim, transmutando e ficando só com o alimento que ele precisa, ou seja, transmutando as nossas sombras, né, e nos iluminando, mudando de perspectiva para poder nos iluminar, né, representa o prana divino, a respiração divina. Então, o flamingo, né, como essa ave Hamsa, no hinduísmo ele tem assim então uma posição muito importante, né? Uma posição realmente de muito destaque. Aqui nas Américas nós sabemos que diversos povos tinham muito apreço pelas penas coloridas das aves. Vocês podem ver isso no vídeo da arara, eu falo bastante sobre isso, sobre o comércio de penas de araras aqui nas Américas pré-colombianas.
E dentre essas penas que eles valorizavam tanto, não estavam somente as penas de araras, que eram as mais valorizadas, né, de modo geral, mas também penas de aves coloridas, como, por exemplo, as penas cor-de-rosa, né, dessa ave linda, que é o flamingo. Então, o flamingo fazia parte desse comércio ritualístico, né, que existia nas Américas como um todo, e também era considerado uma ave sagrada para várias sociedades no Peru, várias sociedades na Bolívia. Isso é atestado por povos que vivem próximo a essas localidades onde essas aves habitam nos Andes até hoje. Eles consideram essas aves sagradas, né, os povos nativos. Essas aves podem ser vistas também na iconografia de diversos povos, como, por exemplo, na iconografia mochica, né, que era um povo que gostava muito de representar a vida natural e essa força, né, espiritual da natureza nos seus trabalhos. Nós também vemos o flamingo. E, especificamente, entre os azteca ou mexica, lá no México, nós temos a figura de Quecholi, que Quecholi era representado por um flamingo, e representava um dos meses do calendário azteca, né? Então, os meses do calendário azteca tinham nomes, assim como os nossos meses têm nomes também. E em cada um desses meses eram feitas festividades, tinha festividades de cada mês. E no mês de Quecholi eram feitas festividades onde eram utilizadas várias penas de aves coloridas. Quecholi também, além de significar o flamingo, significa um grupo de aves resplandecentes, né? Aquelas aves que brilham, aquelas aves que têm cores maravilhosas e que são mensageiras dos deuses, ou seja, nós podemos levar mensagens aos deuses se nos conectarmos com essas aves. Então, aí nós temos uma visão bastante parecida, né? Com a visão hindu, né? Que é essa visão dessa ave resplandecente, dessa ave com essa coloração rosa, né, que é uma coloração ligada ao vermelho, que é ligada ao sol, que é ligada à vida. No caso dos egípcios, nem tanto, né, porque nós tínhamos essa questão específica do deserto, que é o deserto vermelho, do Deus Sete vermelho, que fez com que houvesse, então, essa outra interpretação, mas na questão da fênix, que é uma lenda egípcia grega, mais ou menos assim, nós já vemos, então, aquela que renasce, aquela que se transforma. Renascer tem muito a ver com essa questão de não encarnar mais também. Então, aí a gente já vê se formando uma representação arquetípica um pouquinho mais sólida. No final do século XIX, foi escrito o livro Alice no País das Maravilhas. E em uma das passagens desse livro, a Alice está num jardim, né, onde ela encontra um jardim onde tem várias cartas de um baralho pintando as rosas brancas de vermelho, porque a rainha não gostava de branco. E aí surge a rainha e seu séquito e o coelho branco, e a Alice é obrigada a participar junto com eles de uma partida de cricket ou croquet. Quando eu estava na Inglaterra, falaram que era croquet, que cricket era outra coisa, mas enfim. Aqui no Brasil a gente fala cricket, né? Que é aquele esporte que você tem o taco, né? E tem que passar uma bolinha por debaixo de uma série de arcos, assim, né? Era uma coisa bem famosa, inclusive, no século XIX, né? A nobreza gostava bastante de se divertir com esse jogo. Você deve ter visto em algum filme, por exemplo. E só que esse jogo, a bola era um ouriço, né? Um bichinho, um ouriço, e o taco era um flamingo. E a Alice não conseguia fazer com que o flamingo batesse na bolinha, né? Ou seja, no ouriço, tanto porque o ouriço saía correndo, como porque o flamingo não queria bater a cabeça no ouriço, né? Não queria servir de taco. E então, a partir daí, a gente tem essa questão divertida do flamingo. Porque no século XIX já estavam, né, estabelecidas as colônias, e em várias dessas colônias, por exemplo, no Caribe, lá na Flórida, havia muitos flamingos. E eram regiões, e são regiões, né, muito quentes, e começa-se a ter uma ideia do flamingo ligada aí no finalzinho do século XIX a um descanso na praia, a uma coisa mais tropical, é uma coisa ligada à diversão, e começa então a ter também uma mudança da divisão, né, simbólica do flamingo. E essa mudança ela vai culminar nos famosos flamingos de plástico da década de 1950. Você já deve ter visto em algum filme estadunidense estes flamingos cor-de-rosa,
que são colocados em jardins, até mesmo aqui no Brasil você vê em algumas casas, né, até hoje. Esses flamingos de plástico, eles foram criados por Featherstone, que era um artista que morava em uma cidade chamada Leominster, em Massachusetts, em 1957. Bem, esse é um período pós-guerra, né? O período dos anos 50 nos Estados Unidos é um período muito de criatividade, que nasceram muitos bebês, é um período de recuperação da economia, é um período próspero, né, para os Estados Unidos, as pessoas estavam felizes. E essa cidade foi uma cidade muito famosa pelas indústrias de plástico, que toma muita força nos anos 50, começam a surgir vários utensílios de plástico. E esse artista, então, ele resolve, depois de ter visto uma foto de um flamingo numa revista da National Geographic, ou seja, ele nunca tinha visto um flamingo de verdade, resolve fazer esse flamingo cor-de-rosa para as pessoas colocarem no jardim, para elas se sentirem como se elas estivessem numa praia, nas Bahamas, na Flórida, porque o flamingo é um grande símbolo da Flórida. Aliás, todo mundo acha que esse flamingo de plástico nasceu na Flórida, mas não. Aí, a partir daí, começaram a surgir também boias de flamingo, né? Brinquedinhos de flamingo para colocar nos drinks, né? Porque drink tem tudo a ver também com praia, com tudo. Então, o flamingo se tornou um símbolo tropical, assim como as araras são aqui para nós no Brasil. O flamingo nas Bahamas, por exemplo, é o símbolo das Bahamas. Ele é o símbolo também dessa coisa do calor, do Equador, né, da região equatorial, dessas cores, do verão. Esses flamingos de plástico, eles se tornaram um símbolo kitsch, né? O kitsch é uma espécie de estilo que é um estilo brega, mas é um estilo brega que a gente gosta, é um brega engraçado, é um brega que você quer colocar na porta da sua casa. Por exemplo, aqueles anõezinhos de jardim, sabe? É kitsch. Mas você vê, você dá uma risada, né? Traz uma alegria. Então, seria mais ou menos isso. Também essa questão dessa ideia aí de poder brincar, né? De poder se soltar. Espero que vocês tenham gostado, né, do flamingo, desse vídeo do flamingo. Se vocês assistiram até aqui, deixe seu like, curta, compartilhe, ajuda a crescer o canal. Se quer que eu fale sobre algum animal, deixa aqui embaixo. Estou preparando várias novidades, inclusive cursos. Vamos ver aí mais para frente, continue acompanhando. Obrigada por ter assistido até aqui e até mais.